para fazer, aliás, o menino que depois, primeiro tem que vir um pedreiro para dar uma arrumada, depois Mas eu essa parede foi, refazer essa fazenda foi pintada a recentemente, parte, né? Recentemente não, foi eu que pintei aqui a última vez, mas já tem uns 10 anos, acho que eu mas pintei as aqui. portas tá tudo novinho, gente. Mas já tem uns 10 anos. Eu tô E foi você que pintou precisando tudo? pintar tudo de novo. Ah, mulherão. Nossa Senhora. Olha, pessoal, essa porta da entrada, ó, nós não vamos sair por aqui, né? Então, não, aqui, ó, Ah. aqui é a porta da frente Sim. lá, depois eu abro aqui pra você ver. Tá trancada? É com tramela, Você quer gente. sair aqui é tramela. Deixa eu ver a tramela. Isso. Tem gente que nem conhece que vem essa. Mas não, Vamos abrir aqui. não tá dando pra perceber muito porque tá escuro. Aqui, porque Aqui ela tá tem uma sem trava, né? luz. E aí olha a tramela, gente, olha. Essa tramela chique mesmo, ó. Tim, pra casa, vem. Vem pra dentro. Vem, bebê. Anda, Tim. Vem pra cá, não é pra sair, não. Esse piso aqui já foi seu pai. Quer depois, sair um né? pouquinho pra você filmar de frente pra lá? Então, esse piso é... Esse piso é do meu avô, é. Sim. Porque você falou que antes essa casa era de chão batido, né? Eu tô achando que você tá pegando. Tá louco de bom, gente. Tá tudo muito bonito. Olha só essas pedras, gente. O tamanho dessas Aqui tem pedras. uma coisa interessante. Tim, É. não é pra sair. Tim, O fica tamanho aí. dessas pedras, Aqui, ó. gente. Deixa eu te explicar isso aqui, ó. Porque Isso essa aqui, casa você tem sabe duas o que que é portas, né? isso? Tem uma entrada ali que seria pra cozinha, né? Ali é capela. Olha a capela. Depois eu te mostro. Nossa senhora, gente. Aqui, ó, põe esse negócio aí, deixa eu te contar a história. Sabe o que é isso aqui? Ah, de limpar o pé. É, o pessoal chama de rapapé. Sim, chegava e... Você sabe por que tem a pessoa que é rapapé, que fala que é pobre? Sim. Ah, ele é pobre, é rapapé. Porque diz que quem era chique tinha seu Audi, né? Que você chegava com aquela biqueira de prata na bota. Ah, ele lá dentro. Vai. Vai lá pra dentro. Só um minuto. Vai, fica quieto aí. Diz que quando eles chegavam com biqueira de prata, com aqueles arreios todo prateado, tal, de terno branco, diz que andava de terno branco, aí você descia, diz que eles já desciam direto aqui na calçada do cavalo, já encostava o cavalo aqui, pulava direto na coisa de pedra e vinha e entrava. Agora, quem era pobre, andava no barro. Aí Daí tem que você limpar o tinha pé que aqui. chegar aqui e rapar o pé. Daí Então, falava isso aqui que quem também- rapava o pé é porque você não tinha carro, né? Porque o cavalo era o carro daquela Então época. isso aqui é centenário. Isso aí daí diz que eles pegavam tipo uma lâmina de machado, enterrava e era comum, todo mundo tinha que limpar o pé antes de entrar, porque as casas também não tinha gente para ficar lavando toda hora, né? A escrava varria, mas não podia encher de lama, né? Porque tinha muito essa coisa da higiene na casa grande, né? Porque normalmente era europeu, eu acho, europeu. Será que aqui é feito com tijolo? Ou é só aqui grama? não, aqui é só terra batida. Terra Era batida, batida. né? Eu lembro de Aham. criança que jogava feijão aqui para secar, jogava milho. Então, Aqui vivia cheio de milho, aqui cheio de feijão. seria o lugar que eles colocavam o café para Aqui secar era o essas terreiro, coisas? que de Terreiro. certo secou café também. Sim, é. Porque é bem grande essa parte da frente aqui, né? Ah, é. Eu lembro de criança aqui, ó. Aqui esse atrás pedaço tem o vivia que para nós cheio. ver? Aqui atrás. Ali não tem, não. Ali tem esse muro de pedra, só que é interessante. Mas esse muro, o que seria da época dos... Porque esse muro de pedra, Ah, ele diz que ele olha, gente, a calçada. era por causa da criação Tamanho de das porcos. pedras. Ele era para separar os porcos. Ah, então ali seria o lugar que criava porco ali para Daqui baixo? pra lá pra fora era porco. Pessoal, vou mostrar para vocês. O lugar que é aqui embaixo. Olha ali, tudo cheio de muro de pedra, ó. A fazenda é muito grande. Olha. São enormes essas pedras. Um patrimônio desse não pode deixar perder de jeito nenhum. Eita, eu tô querendo inaugurar um museu aqui, que eu falo assim, já tá um monte de coisa pronta, é só eu abrir, entendeu? Porque assim, eu vou abrir com um pouco Abrir para de visitação, coisa. né? É, eu já fazia aqui a visita histórica, tá cheio de gente esperando, sabe? Eu faço a visita histórica, eu tô querendo abrir agora de novo, assim, a visita histórica com café e a visita histórica com almoço.
Daí tô bolando com uma moça aí que disse que topa. Eu falei, se ela topar, eu também topo, porque Tudo eu com dependo agenda, dela. né? Tudo com agenda. Tudo com agenda, que daí eu vou divulgar em todas as pousadas e pensei em fazer uma paginazinha pôr na internet também, no Facebook, daí dá pra pessoa escrever. Por lá a gente recebe, põe o telefone No lá. Instagram, O povo né, me também. escreve, põe no Instagram, que daí Sim. o povo vem. É. Daí tô querendo fazer isso e tô pensando em fazer assim, mas eu tô combinando com ela de fazer por enquanto só no sábado, porque no domingo ela não pode muito trabalhar também, porque ela já trabalha segunda a sexta, ela falou, É no verdade. sábado eu topo trabalhar, mas no domingo não, porque daí eu quero descansar. Daí eu falei, eu também topo trabalhar no sábado. Então eu falei, vamos combinar, porque daí eu tô pensando assim, eu faço de manhã, pensei em divulgar assim, 10 horas da manhã, quem quiser, vem, pode tomar o café junto com a pousada, porque daí eu já faço café da manhã para pousada, se a pessoa quiser, ela compra o café. Tô querendo cobrar R$50, porque pelas minhas contas eu falei, gente, tá tudo tão caro, não tem como cobrar menos. Eu falei, vou cobrar R$50, daí R$50 tá incluída a visita e um café. Uhum. Porque o preço do meu café lá é mais ou menos uns R$50 só do café da manhã. Eu falei, você comprando o café da manhã sai quase de graça a visita, mas para começar tá bom, né? Eu falei, daí eu faço R$50, a pessoa toma um café lá se quiser tal, daí 11 horas da manhã eu faço a visita, pensei em fazer das 11 a meio-dia, porque daí eu faço meio-dia, enquanto isso a menina lá termina o café, ela faz o almoço, pensei em ter umas comidinhas simples também assim, tropeira, pensei em fazer tipo assim, bem a linguiça com farofinha, até não ficar fazendo muito arroz, feijão, fazer mais um feijãozinho tropeiro, pensei em fazer uma coisa bem tropeira mesmo, como era antigamente, porque antigamente o povo não comia muito arroz, né? Diz que arroz era muito de luxo. De luxo, só pro domingo. É, eu falei assim, fazer mais assim, você faz um tutuzinho de feijão ou uma farofinha com bife e salada, porque o meu público de São Paulo, o povo come muito bife e salada. O povo de São Paulo não come nem arroz e feijão. Eu mesmo tô fazendo essa alimentação mais moderna, que não inflama, não sei o quê, ainda mais pra gente que é mais de idade, eles recomendam muito, depois dos 50, 60, dá os médicos, eles recomendam muito você diminuir e tal, então o povo, eu tô vendo que o povo não come muito. Em São Paulo, eu morei em São Paulo, você come muito em self-service em São Paulo, a gente come basicamente uma carne e saladas. Não é verdade. Eu não comia, mas nem em São Paulo eu já não comia muito arroz e feijão. E daí eu estou pensando em fazer assim, sabe? Uns 3, 4 pratos. Fazer uma coisinha com linguiça de porco, fazer um prato com tipo filezinho, alguma coisa assim, como se fosse um churrasquinho, né? Porque antigamente os tropeiros faziam umas carninhas assadas com umas coisas. Pensei em fazer tipo uma carninha com salada, que já vem com salada. Mas você já tá recebendo o pessoal aqui, né? Eu recebo turista, mas não faço comida. Não tô fazendo nada, só dou café da manhã, né? Uhum. Aí, mas tem restaurante que liga, eles trazem aqui. O restaurante Cantinho dos Amigos, você liga à noite, ele traz pizza, traz PF. Sim, sim. Então dá para dar uma se virada. Às vezes tem gente que compra comida pronta lá. Eu pus um micro-ondas ali também, você esquenta tá tal certo, e se vira. o pessoal não traz passa perto, né? marmitex, põe ali no marmitex e tal. Eu libero. Eu tô querendo começar a fazer comida porque o povo me pede, um monte de gente fala, me faz comida, que eu não saio mais. Porque tem gente que quer ficar direto aqui. Tem gente que me fala, eu não quero Comidinha ficar na pegando roça, estrada, gente. tem que ficar indo pra cidade, eu quero ficar quieta no sossego. Apesar que daqui lá é perto, mas Eu não recebo um pouco, o povo traz uns livrão desse tamanho ali, o povo deita na rede, fica o dia inteiro Eles querem descansar, que é filha. isso que quer, você quer ficar quieto no Quer relaxar. sossego, descansar. Olha, gente, que bonito esse forro aqui, ó. Toda a fazenda era desse jeito, né? Da sala, que era assim, só que ele era em volta, assim, ó, ficava um quadrado no meio, ia fazendo era comprido, no desenho. ia diminuindo, chegava no meio, ficava só um quadradinho pequenininho, era tão bonito. Tá certo. Mas estava podre, que eu falo também, durou, já tô com 60, desde que eu nasci era o mesmo forro, então Não, esse gente, forro já tem 60 anos. Nada é pra sempre, né? Eu falo, gente, deve estar muito velho. Então essa fazenda tem igreja dentro de casa? Então, aqui eu tenho uma igreja dentro da casa. Só que eu vou ter que ir lá pegar a chave para te mostrar. Daí deixa eu ver o que mais que eu tenho para te mostrar. Daí a gente termina tudo aqui. Não, a igreja nós não pode deixar de mostrar, gente. É muito interessante. Então tá, vou esperar você aqui, né? Falar, não paro mais? Olha, pessoal. Tava escapando de mostrar pra vocês, ó. Olha, que coisa mais linda. Esse lugar aqui, ó. Ah, e aqui ainda tem mais lugar para acolher as pessoas. Olha. Olha aqui. Mamão. Figo. Aí, pessoal, olha. Nossa.
Que coisa mais linda. Olha aqui, gente, essa parede. E já pensei lá em fechar até com paredinha de pau a pique ele e deixar um modelo ali para expor umas coisas e fazer lá tipo um salão falando da cultura negra, de pôr alguma coisa ali. Eu já andei pensando assim, porque eu queria expor, né? Eu já fui uma vez, o Sebrae uma vez me falou para fazer, porque eu sei que aqui no lado do Rio de Janeiro tem um lugar lá que eles fazem um teatro, que eles fazem o café colonial. Só que eu não sei, eu nunca comprei essa ideia, eu não gosto, entendeu? Uma vez já me falaram que lá eles colocam atores vestidos de escrava para servir café dos outros tal, e conta a história. Eu falei, eu não tenho coragem de pôr uma atriz, falar, vou fazer uma escrava para servir um café. Né? Eu já pensei até em fazer assim, falei, pôr uma atriz, uma pessoa circulando pelo lugar, assim, mas sem falar nada, mas assim, que a roupa dela é só na frente. Uma atriz, assim, uma roupa de escrava, sei lá, só na frente. A hora que você vira, tem um cartaz, umas coisas... E ela tá de roupa normal, com uma roupa bem bonita, bem sexy atrás, e falando assim, escrava, isso já era, sabe, uma coisa assim. Fazer uma crítica, eu não sei se caberia uma coisa assim. Não. Mas eu pensei uma vez, se eu for fazer um café assim, a minha escrava vai ter roupa só na frente, porque a hora que você virar, você vai ver que não tem nada a ver, que é um teatro. Para não ficar essa coisa, um teatro realista, eu sempre achei horrível, eu falei, não tenho coragem. Gente, eu não sei a realidade. Mas aí não adianta a gente querer fugir disso, a escravidão foi uma realidade. Aconteceu, então, não aconteceu, e é uma coisa que a gente sabe que não pode se repetir, porque tem escravo branco, claro. Tá cheio aí de escravo branco. A escravidão não acabou. Exato. A escravidão não acabou, porque a escravidão continua. E eu acho que a gente deve um legado ao negro, por isso que eu quero fazer, porque a gente tem muito da língua, da nossa música de São Luís. Eles trouxeram muito lá da África, gente tem uma cultura comida, imensa, né? Nossas comidas. Meu pai é mineiro, meu pai gosta de angu, né? A família do meu pai é do angu. Então. A família da minha mãe é da mandioca. Eu dava uma risada disso, porque eu falava que meu pai era negro de Minas, porque diz que negro de Minas era de angu. E a família da minha mãe diz que quem morava no litoral que era de farinha de mandioca, porque diz que no litoral é difícil plantar milho, né? Então diz que eles comiam só farinha de mandioca. E diz que aqui em cima eles não gostavam muito de farinha de mandioca, diz que eles gostavam de milho. Minha mãe falava isso, que ela veio de Pinda, lá em Pinda, ela falou que todo mundo lá estava acostumado a comer farinha de mandioca. Ela falou que quando ela chegou aqui em São Luís, tudo era feito com farinha de milho, né? Farofinha com farinha de milho. E meu pai mesmo gostava também de farofa com farinha de milho, tanto que depois ela misturava, ela fazia uma farofa que era meio milho e meio mandioca. Ela põe um pouco de cada farinha e ficava uma delícia também, que eu acho que fica muito boa. A farinha de mandioca também é muito gostosa. Deixa eu tentar mostrar aqui pra você, deixa eu ver se tá... Gente, agora eu vou conhecer a capela que tem dentro da fazenda, gente. Sabe o que aconteceu aqui, menino? Ó, permitido, cada fazendeiro antes podia ter 15 milicianos. Essa história de miliciano só está voltando. Porque mas esse miliciano seria para ficar feito guarda nas fazendas. Eles trabalhavam, ajudavam, mas tinham autorização para ter arma, para matar, para tudo. Eles eram meio que uma polícia da coisa. E quando uma fazenda era atacada, diz que eles já tinham escravo treinado, que já saía correndo, um para cada lado, já chamavam o fazendeiro de um lado, o outro do outro. Diz que todos os fazendeiros se uniam, eles mandavam os milicianos dele, o outro também, para poder enfrentar. Às vezes que vinha 60 saqueadores, diz que os caras entravam já com arma, tirando, querendo roubar, diz que virava uma guerra. E aqui em São Luís tem uma história que em 1688 teve uma tentativa de fazer vila, que diz que não vingou por causa dos ataques indígenas. Diz que eles chegaram a construir casa, tudo, diz que acabaram com tudo numa guerra, diz que os índios aqui fizeram uma guerra, expulsaram os portugueses daqui, só 100 anos depois que conseguiram de novo, foi em 1688, só em 1769 que daí que São Luís vira vila oficial. 100 anos depois, certo? Eles foram devagar acabando com os caras bravos. Os índios não deixou ninguém entrar. Diz que 1688 é uma coisa que eu quero pesquisar aí nesse inventário. Eu não conhecia essa história. Diz que teve, você entra na internet, tem várias dessas histórias, porque a primeira tentativa de organizar alguma coisa aqui foi em 1688. Aí depois de 100 anos, quase 1769, né, quase 100 anos, que consegue criar daí a vila, porque diz que já tinha 50 casas, 50 fogos, né, que eles chamavam, que era a chaminézinha onde saía fumaça, eles sabiam que tinha gente, que eles chamavam daí que tinha família morando. E daí diz que São Luís vira vila.
100 anos depois, ó. E aí nesse tempo saiu um livro agora da Terezinha, de uma moça de Taubaté, que já faz uns anos, bastante tempo até já. E ela fala que nessa região nossa, aquelas histórias que a gente aprendeu de criança, sabe? Que eles jogavam o corpo no rio para contaminar, que eles matavam todo mundo. Para mim foi aqui no Vale que aconteceu isso, porque um dos lugares mais antigos para captar gente, que Anchieta, tudo começou, foi aqui nessa região nossa. Era o caminho de Anchieta para São Paulo, de Ubatuba, né, que Anchieta foi preso. Eu fico pensando até se José de Anchieta não passou por essas terras aqui, até por esses lugares aqui, porque eles vinham para um lugar junto com os índios, e aqui era lugar de acampamento indígena. Eu defendo até, ó, e aqui, essas coisas aqui, eu falei, os índios aqui deveriam sentar aqui para estudar, porque eles falam que essas coisas eram feitas para estudar. Já teve um cara que falou para mim que isso aqui pode ser que fosse tudo aberto, porque disse que a Casa Bandeirante, essa lateral da casa inteira era aberta, e era aberto os cômodos que era para os índios virem sentar para estudar. Diz que os primeiros casarões, que esse casarão aqui tem um pouco esse modelo, que era o casarão sem aqueles respiradores, porque esse aqui é o sem respirador. Diz que esses casarões, esse modelo é de 1600. Mas como que era o respiradouro? Respiradouro era aquelas gradinhas, você sei, um buraco com gradinha, para não empodrecer o assoalho. Você viu ali por isso que estraga o assoalho? Porque não tem respirador, né? Porque daí fica úmido. Tá e não tem saída ali, não tem gradinha na frente nem atrás para respirar o chão. É que o chão ali é baixinho, é assim só da terra. Mas ainda passa a umidade, né? Porque daí você vê que a tábua lá apodrece mais fácil. Isso assim, são curiosidades. E outra curiosidade aqui, ó, dá para você filmar essa porta? Sim. Aqui naquele quarto que a gente entrou, disse que era o quarto do padre, porque era obrigado construir uma capela e o quarto do padre em toda a fazenda. Era um acordo do Papa com o rei português e o rei espanhol. Então o historiador teve aqui e me explicou que isso se chamava sistema de padroado. Diz que quando o Papa faz o acordo, quando descobre as terras da América, diz que os dois reis sentam com o Papa, diz que o Papa parece que dá um dinheiro para fazer esse investimento, né? Porque os reis também, eles não iam tirar muito dinheiro do bolso, eles precisavam captar dinheiro que a igreja captava do povo, né? Então era dinheiro do povo que ele captava também dinheiro do povo. Por isso que eu tô aprendendo a captar dinheirinho também, claro, preciso aprender. Certeza. E aí a gente vai entendendo como que funciona isso. E aí diz que a igreja que ajudou o rei, deu dinheiro. Aí teve um historiador que falou, não ajudou só de falar, ele ajudou em dinheiro. Eles devem ter dado dinheiro para poder contratar esses, né, os governador mor, porque esses caras todos ganhavam bem. Então tinha que contratar todas essas pessoas, fora ferramenta, quanta coisa não teve que trazer para o Brasil. Diz que a coroa portuguesa ficou falida de tudo que ela investiu aqui também, né? Porque eles investiram, chegou uma hora que tinha mais dinheiro, eles foram buscando dinheiro do Papa de quanto é lugar. Aí diz que as pessoas ajudavam a pagar, então diz que a igreja, por conta disso, fez esse contrato. A gente ajuda a colonizar. Por isso que vieram os jesuítas também, meio que para conferir a colonização, o que estava acontecendo, e eles ficavam como se eles fossem bonzinhos, né? Os padres ajudando, tal, se mistura. Por isso que eles escolheram... Mas será que os padres ficavam na fazenda ou eles vinham só na época das rezas? Não, os padres, eles moravam no colégio lá em São Paulo e depois alguns aqui em Ubatuba, para evangelizar, parece, no começo. E aí eles, na verdade, ficavam andando por aí, né? Daí eles andavam, passavam numa tribo, às vezes vinha, sei lá, vinha visitar aqui, ficava uma semana aqui, tipo catequizando, depois ia embora. Eles iam ensinando o índio a rezar, então diz que os índios aprenderam logo a rezar, diz que eles gostavam de obedecer e tal. Alguns, né? E alguns putos queriam matar todo mundo e foram embora. Tinha os dois lados, tinha o índio que era amigo do português, porque já tinha tribo que era uma inimiga da outra. Então os portugueses pegaram a tribo dos tupis e os franceses parece que ficaram amigos dos tupiniquins, que eram os tamoios de Ubatuba. E aí o que fazia? Os franceses davam arma para os índios brigar contra os portugueses e os tupis tinham armamento junto com os portugueses para brigar, porque eles já eram inimigos comuns antes. Aí os portugueses, muito espertos, descobriram isso e já
né? Aí os franceses começaram a dar arma para os inimigos dele para poder ajudar também. Daí foi dando essa briga até que veio Mendes Sá, acho que é 1558 mais ou menos, que daí já tava um monte de briga, um monte de coisa. No começo os índios começaram a ajudar a tirar pau o Brasil, só que depois eles foram vendo que eles estavam sendo enganados, que todo mundo ganhava bastante, eles ganhavam só presentinho. Daí diz que os índios começavam a vazar, diz que eles eram contratados, tudo trabalhava 2 dias, sumia, diz que ninguém achava mais. Então eles começaram a ficar sem mão de obra, tudo daí que eles começam a trazer negro da África, porque os árabes também já faziam um acordo com os portugueses, parece que já estava levando uns negros meio para Europa, para Portugal, e aí vira essa coisa, então o negro, daí o negro vira uma grande mercadoria, né? Vira o ouro negro, que vem de monte pro Brasil, e daí não para mais, né? Até acabar o café, até fim da escravidão. Até 1850, na verdade, porque a partir de 1850, os negros, vem a abolição da lei Bill Alberton, que proíbe o tráfico da África. E daí diz que afunda o navio negreiro, de verdade, que fala que ia afundar, que a Inglaterra fala que ia afundar os navios negreiros encontrados no Atlântico. Aí parece que afunda, e afunda e morre todo mundo, todos os escravos, os capitães, que morrem, um bando de gente que estava no navio, só salva os bambambam, certo? Que tinha um barquinho preparado para eles, né? E aí eles vai e tal, daí diz que todo mundo fica com medo, daí diz que acaba o tráfico da África. Só que em 1850 estava no auge do café, era onde mais estava vendendo café. Daí diz que os fazendeiros de São Paulo estavam aumentando os cafezais, diz que eles pegam e falam, ó, pode mandar descer o negro do Nordeste que a gente paga o dobro no preço do escravo. Daí diz que os barcos, os navios começam aí, né? Vamos ver se é isso mesmo. Diz que começa a trazer negro que estava sobrando barato lá, porque já estava falido o açúcar. Então diz que estava cheio de fazenda falida lá, que não estava mais vendendo muito açúcar para o exterior, porque já tinha açúcar lá nas Antilhas, outros países já estavam também produzindo açúcar. Foi igual para o Brasil também, né? Que o nosso açúcar foi caindo, né? Isso. Mas diz que lá em Veneza é tudo para o Brasil, né? Diz que o que sustenta embaixo da Veneza, diz que é tudo para o Brasil, né? Nosso. Mas eles levaram multas daqui para fora também. É. Então, daí eu sei que eles acabam acabando, né, a escravidão. Daí diz que os fazendeiros falam que paga o dobro. E paga mesmo, porque eu tenho um registro ali de escravo, ó. Quer falar para você, se quiser dar uma filmada ali. Eu quero, não sei o que eu fiz do celular meu. O celular, ele acabou, larguei lá, porque não acendia a luzinha. E aí, menina, eles falam que o escravo dobra de preço. O escravo que custava 300 mil passa para 600 mil réis. Daí diz que fica super caro o escravo e tal, daí que todo mundo começa a mudar, e daí muita fazenda começa a falir, porque daí você não tem dinheiro para comprar de novo mais escravo, quem era mais pobre, quem era mais simples. Porque eles falam que ter 65 escravos é como ter uma indústria com 65 funcionários hoje. Era pouco. Aqui em Bananal tinha fazenda. E as fazendas eram muito grandes, né? A média diz que era 800 escravos. Uma fazenda boa de café tinha entre 600 e 1.200 escravos, que a maioria das fazendas do Vale. Aqui em São Luís, a maior fazenda foi a de Santa Cruz, que parece que teve 300 e poucos escravos. Aqui ele tinha 65 escravos. Onde que era essa fazenda, Santa Cruz? Santa Cruz é lá no bairro do Bom Retiro, para aquele lado ali, depois do bairro da Laje, que tem um bairro da Laje lá que eles falam. Indo para Ubatuba, você entra à direita ali no Fila. Uma das primeiras entradinhas depois que passa São Luís, antes da ponte de Catuçaba, você entra à direita ali, desce, tem uma corredeira lá que também é meio caminho ali do rio que vem de Catuçaba, né, do Rio do Chapéu. Sim, sim. Passa ali, daí perto, a Paretinga passa ali também perto, daí ele quase encontra ali com o Rio do Chapéu, Paretinga, e daí desce para Paretinga. Mas assim, então a gente vê todas essas histórias, menina, que eram coisas. E esse armário aqui era para quê? Para guardar as coisas da missa? Então, esse armarinho aqui eu ganhei também de um senhor, que disse que era de um curandeiro. Ele guardava um monte de vidrinho aqui, meio de homeopatia. Eu tenho uma irmã que diz que foi curada por esse homem, que ela passou mal, morava de bebezinha, diz que depois de muito tempo já estava meio até desenganada. Qual que é o nome do homem? Era seu Quirino. Esse armarinho aqui pertencia ao seu Quirino. Ele era
fazenda, ele não vinha embora. Ele vinha, ficava uma semana hospedado na fazenda e depois ia embora. E vai ver que tinha reza todo dia, né, quando eu estava na fazenda. Ah, né? de certo que sim. E aí toda a fazenda era obrigado a ter o quarto do padre, por conta desse acordo do Papa. E essa porta aqui seria o quarto do padre. Aqui então era a porta. Eu tentei até abrir essa porta, só que ela tá muito podre, daí não deu certo. Eu tentei começar a abrir lá do lado de lá, que a minha intenção é abrir aqui para poder contar a história. Eu falo que eu vou fazer um museu aqui, mas a casa é o museu, porque a divisória dessa casa, ela tá original como ela era lá em 1700 e pouco. Então ela tem que virar museu, isso aqui. É verdade. Embora tem parede que foi reformada, mas dá para explicar um monte de coisa, porque a capela, ela era de um lado e a casa de morada era do outro. Diz que o corredor dividia o meio. Então toda casa, se ela tem esse padrão, era aquele corredor no meio, de um lado a capela e do outro lado a casa. E aqui eu não te falei, quem fez essa parede aqui no meio foi minha irmã, porque a capela, ela ia até naquela porta do corredor ali. Ah, ela era maior. Ela era maior, por isso que eu falo, aqui ó, é um salão, ele tá pequeno. Aí mais pra frente a minha intenção é derrubar essa capela e fazer um salão aqui de museu mesmo. Fazer Você ainda vai mudar mais uma a estrutura exposição. aqui. Eu teria que derrubar de novo isso aqui, mas por enquanto ali tá funcionando como quarto. Sim. Porque eu também preciso arrecadar os dinheiros. Então eu falei, eu vou deixar mais um tempo, a hora que eu estabilizar a parte da pousada do lado de lá, que eu já construí também, a minha intenção é investir um dinheiro aqui para deixar esse casarão como ele era. E fazer um livro, e pensei até em fazer um áudio, ao invés de eu ter que ficar contando para todo mundo. Falei, vou preparar já um áudio, que a pessoa põe um foninho, põe um pendrive com áudio e ela põe, ou então eu mando para você no seu celular, você liga e ouve. Entendeu? É, tem que modernizar, né? Mas aí são então coisas aqui seria a capela. E aqui é original, ó, essa capela aqui é original. Naquele inventário ali, eu achei que aqui tinha tinha um altar entalhado de madeira. Quem seria o santo padroeiro da fazenda, não? Esse aqui é São José, né? O padroeiro aqui, esse aí é o Santo Antônio. Santo Antônio? É o Santo Antônio o padroeiro. Tanto que São Luís chamava São Luís e Santo Antônio do Paraitinga. Esse aqui seria São... Não é aquele santo que é protetor Esse é o motorista? São João. São João? É. E esse é o São Pedro. A gente fala que são os 3 santos caipiras do mês de julho. São Antônio, São Pedro e São João. São João. Mas diz que aqui nessa fazenda tinha uma festa famosérrima de São João. Diz que ele era o oráculo da casa, porque os devotos, acho que eram devotos de São Benedito, mas diz que os escravos, diz que eram, parece que, devotos de São João. Então diz que aqui tinha uma festa de São João, porque o São João, diz que você dança Moçambique a noite inteira, bate jongo, aqueles tambu de jongo, era tudo que eles falam que dançava para São João. E diz que nesse terreiro aqui, diz que tinha uma festa de São João, que era pro Santo São João, né, que era o santinho, que diz que começava meio-dia de um dia, terminava meio-dia do domingo. E a turma cantava jongo. Diz que o povo dançava jongo a noite inteira. Diz que varava até meio-dia. Porque o jongo, parece que o seu Raul falou que jongo tinha que começar meia-noite. Porque se começasse, que São João só acordava meia-noite. Se acordar antes, diz que ele põe fogo no mundo. Tem essa história, o seu Raul que falava isso, que o jogo ele tinha que começar meia-noite e terminava meio-dia. Ele não podia começar muito cedo, porque senão diz que São João não gostava de acordar cedo. Se quisesse acordar ele, diz que ele acordava com raiva, ele punha fogo no mundo. Já vi essa história, o pessoal fala, né? Daí diz que não podia acordar o São João. E aí eu pus os 3 santinhos aqui, mas nesse inventário... E qual que é a origem dessas garrafinhas amarradas com fita aqui? Essas garrafinhas minhas é vasinho, né? Que é tá vasinho, sem flor. Quando eu tô organizada, eu sim, ponho a aguinha, a gente certo. põe bastante florzinha do santinho. Tá bom, mas porque tava fechado. É que eu tô reformando, então eu não tô muito ligando, porque eu falei pra você, porque assim, normalmente aqui fica tudo arrumadinho, Você chega não tem foto toda semana. antiga da fazenda? Não tem foto antiga? Muito antiga não tenho, menina, porque as fotos antigas tava tudo na casa da minha mãe, a enchente levou tudo. Um monte de coisa antiga. Aquela enchente que deu, aquela enchentona lá da cidade. Não, minha mãe morava lá na cidade. Ah, na cidade, entendi. Nossas fotos de criança, nossos álbuns de criança, perdeu ficou tudo. tudo lá, perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí minha irmã foi limpar, ela falou, não dava nem pra ver, eu catei tudo, joguei tudo fora. Falei, olha aqui, ó, Pessoal, põe aí que eu vou ler pra você. Então fala pra mim o que você vai mostrar pra nós aí. Então eu vou mostrar para vocês aqui o inventário, né? Parte do inventário de quando falece a esposa
do seu José, que foi um dos donos aqui. E aí eles fazem um inventário. E nesse inventário eu achei uma relação dos escravos. Achei aqui que lá em 1836 tinha aqui 65 escravos nesse inventário, acho que 67 escravos. E aí tem uma relação. Daí dessa relação eu fiz uma cópia e tem alguns aqui na parede que dá para você dar uma olhada e tirar uma foto. Quer ver? Ó, deixa eu ler um aqui para você mais de longe, ó. Dá para você acompanhar aí? Um dito de nome Jerônimo, que foi avaliado em nada, com que a margem se sai. Que o escravo, como ele estava doente, ó, ele não tinha nome. Então fala que é um dito de nome Jerônimo, doente, que foi avaliado em nada. Tá escrito aqui, ó, tá vendo que ele não tem valor? Porque o escravo estava doente, já devia ser velho, daí ele não tinha valor. E aquele de cima ali já E era... aqui a gente vê, eu tô sem óculos, não tô enxergando, você enxerga aqui 300, nem tô conseguindo ver os valores. Passa aí pelos Lá valores. em cima tá 300, aqui embaixo tá 400. Aqui, ó. Então né? isso aqui seria o preço dos que foi vendido ao escravo? É o preço que ele valia, é o inventário, valia, né? Então entendi. era como inventando os bens. Ele entrou com bens da fazenda. Ele é um bem da fazenda, como um cavalo, né? Tem os bens lá, tem a lista dos cavalos, das vacas. Olha, e o nome e esse aqui é aquele que você falou que ele estava doente, que era então uma não tinha valor. peça, né? Nossa Senhora, meu Deus, 300 mil. Então, e esses valores, a gente vê que isso aí era coisa de escravo refinado, porque nessa lista tem escravo de 150, o mais barato é 150 mil réis. 150 mil réis diz que era mais ou menos uns 70, 80 mil Caetano, de hoje. olha. E você vê todos os nomes portugueses, né? Caetano, Alexandre, Fabiano, tinha Antônio, muito Benedito. Não dá pra gente ler muito, eu não consigo entender muito bem a letra. Não, é difícil, eu também tenho hora que não consigo entender o que está escrito. Gente, que interessante, então aqui tem um registro disso. E aqui eu pus aqui também. Esse aqui seria o nome antigo da antiga Fazenda Cachoeira. No registro ela está Fazenda Cachoeira com X ainda. Com X. Por isso que eu pus com X aí lá na Fazenda Cachoeira com Atual X. Fazenda São Luís. Século XXI. Então aí depois ela mudou de nome, ela foi a leilão. Daí nesse leilão eles mudam a fazenda para Fazenda São Luís. Eu tenho impressão, porque o meu avô comprou essa fazenda, dizem que ele comprou barato. Eu tenho impressão que ele comprou essa fazenda porque todo mundo tinha medo dos fantasmas, porque até hoje todo mundo fala diz que essa fazenda era muito assombrada. E aí eu descobri que aqui nessa fazenda teve uma coisa muito horrorosa, muito feia, que foi chamada roda de bacalhau, que diz que é uma tortura árabe, uma roda de tortura, diz que é um objeto árabe de tortura, que é uma roda que amarrava o escravo assim na roda, ela ficava rodando com a força da água na beira do rio, que acho que naquela novela Senhora, assim, a moça, acho que mostra isso. Um escravo lá passando sede, ele ficava rodando, ele não podia beber água e ele ficava lá, onde ele passava parece que levava uma lambada. Daí chegava uma hora que cortava a carne, ele sangrava, por isso que chamava roda de bacalhau, porque diz que a ideia era que o escravo secasse ali que nem bacalhau, porque ele era um Cristo. Mas então então assim, a gente vê que nós tivemos muitos Cristos. Esse escravo, né? Ele era colocado para morrer. Ele é colocado para morrer, para dar exemplo, porque ele tinha feito alguma coisa. Ou ele tinha tentado fugir, ou ele estava fazendo, como fala, reunião, inflamando os outros para fazer fuga, ou combinando coisas de matar pessoas. Alguma coisa que o dono achou que era alguma coisa muito errada, porque eles tinham pessoas que infiltravam nas fazendas, que diz que era o tal do agregado. Até hoje, né? Toda empresa tem, né? Uma pessoa que se infiltra lá, tal, espia tudo e conta, e aí falava do que estava acontecendo, né? Então diz que era muito comum isso. Esse aqui eu já vi uma peça dessa aqui no lugar aí. Isso aí é um modelo que eu peguei, porque diz que aqui tinha, né, esses negócios de fazer mandioca. Aquele dia que eu vim com o Lauro aqui, eu fui na casa do irmão dele, ele tem isso aí na casa dele. E pra fazer aqui, farinha, ó, né? A gente vê aqui tem esse material. Esse aqui seria um documento também da fazenda? Esse documento é o filho, porque aqui, ó, essa fazenda ela era do José Lopes Figueiredo, depois ela fica aqui pro Vitoriano, não sei onde que tá o Vitoriano aqui, Vitoriano.
Não tô enxergando, menina, sem óculos. Mas também essa letra é muito pequenininha. É muito ruim. É. E aqui é o filho do Vitoriano, ó. Aqui o Joaquim Pereira que fala aqui, Joaquim Pereira é o filho do Vitoriano. E você acha que esse Joaquim Pereira foi um dos primeiros que chegou? Que foi dono? Não, esse Joaquim é o último filho. Aqui, essa fazenda morou 3 gerações aqui. Morou o José, depois o José deixa pro Vitoriano, que é o que tem o nome na porta, e o Vitoriano deixa para esse filho. Só que esse filho não casa. Aí ele não foi casado e ele morre solteiro porque a gente acha que ele ficou 22 anos, acho, de cama doente. Parece-me que ele teve leucemia, que alguns acham que ele deve ter levado um choque tão grande quando ele perde todos os escravos, porque eu fiz uma entrevista com uma senhora aqui com 96 anos. Ela falou para mim que a avó dela contou que quando teve abolição, a avó dela era escrava. Ela falou que todos os escravos saíram levando vaca, puxando cavalo, e o homem ficou, porque todos os empregados dele foram embora. Eu acho que os empregados deviam ser meio a favor dos escravos, porque você não viu que ninguém tentou reter, querer que os escravos continuassem trabalhando. Parece que o dono ficou desolado, diz que ele ficou tão desolado, porque falam que ele era uma pessoa boa, ele deve ter sido bom, porque ele também não cobrou, ou sei lá, os escravos, ou ele também não era tão bom, porque os escravos também ninguém quis ficar ajudando. Ninguém quis ficar. Porque tem um livro antigo que fala que ele maltrata um soldado, esse Joaquim Pereira, porque o soldado estava com 2 botões da camisa desabotoado. Diz que ele falou que enquanto ele não abotoasse o casaco, ele não tinha direito à voz, que ele não ia responder, porque o cara era desrespeito falar. Ele era muito exigente. Então ele era um cara exigente, porque o pai dele também tinha sido prefeito, o Vitoriano, que era, aliás, o vô dele foi prefeito e o Vitoriano foi da Guarda Nacional, que era da Polícia Federal, era importante, imagina. Vitoriano Lopes Figueira. Que era o pai desse Joaquim. E aí diz que o Joaquim, ele vem a falecer, vem a perder, porque acho que ele deve ter sido o lado mais simples da família, porque quem tinha grana e tinha estudo, eles sabiam que ia falir, era um pouco o que está acontecendo hoje. Você sabe que muita loja vai ter que fechar, porque se você é pequeno, se você não montar sua loja na internet, né? As coisas estão mudando. Tudo vai ter na internet, você tem que montar mesmo sua lojinha física, já põe ela na internet que ela vai crescendo. Se você deixar para quando o seu quiser, você vai ver que os grandes vão te roubar quando você vê. No nosso tempo de criança, que nós via muita loja de tecido. Porque as roupas eram feitas em casa, hoje já não tem Ninguém mais. faz mais. A Terezinha, minha amiga, foi a última a fechar, que ela virou pra pizzaria na loja de tecido dela. Porque ninguém comprava mais tecido. E ela ainda fez questão de funcionar até os anos 90, não sei como ela conseguiu. Tem gente que ainda persiste, né? Ela fechou a loja, que foi depois da enchente que ela fechou a loja de tecido, em 2010, que ela perdeu tudo na enchente, daí que ela virou pizzaria. Porque não tinha mais nem dinheiro pra Agora comprar eu tô vendo essas coisas aqui, ó. Então, essas coisas aqui, meninas, são tudo coisas que a gente acha enterrado aí. Isso aqui, o que seria Isso aqui diz que é de amansar mula. Isso aqui eu ganhei, ó, porque diz que isso aqui é o que usa hoje. Naquela época usava isso aqui desse tamanho. Diz que põe na boca da mula e põe aquele coisa só pra deixar ela, o freio. Pra ela treinar, ficar com o negócio na boca. Sim, é o freio. Então, diz que antigamente E antes era isso aqui, olha o tamanho do negócio, menino, que usava. Deus do céu. Isso aqui ele prendeu aqui, mas diz que ele rodava aqui. Isso aqui era fecho, isso aqui também a gente achamos tudo enterrado aí, Eu ó. tô achando que esse aqui era dobradiça. Isso é dobradiça. Umas chaves antigas, isso aqui também a gente achou, diz que isso aqui é de amarrar tropa, é de puxar pra ajudar a apertar a carga. Vocês acharam que é tudo enterrado Tudo aí? enterrado, aí os meninos que às vezes me dão, assim, ainda bem que eles me dão. Eles falam, ó, achei o negócio, eu falo, se achar alguma coisa, você me dá. Daí eles falam, não, mas se eu achar o ouro, nós vamos dividir, o ouro eu não vou dar, Porque não. o pessoal fala que é nessa Porque diz que fazenda aqui, antiga, aqui tem muita história de ouro. Eu falo, essa fazenda aqui deve ter tido ouro, porque eles falam, aqui tem muita história. Aqui era a passagem do ouro, né? Porque eles falam que às vezes o ouro, diz que eles fingiam que o ouro ia por lá, diz que às vezes o ouro vinha por aqui, porque a estrada principal diz que tinha muito assalto. Muito saqueador, né? E aqui em cima é chamado de Alto da Cruz, ali tem fama que diz que ali tinha altos assaltos. E ali tem um lugar que é barranco dos dois lados, e diz que ali era super ali, diz que ali o cara pulava na frente, é barranco dos dois lados, não tem nem por onde os bichos subir. Diz que o povo já sabia que era assalto, diz que já saía correndo. Tanto que lá até hoje tem um filme da Regina Casé, que ela fala, acho que é Marvada Carne, ela fala que ela tá no Alto da Cruz fazendo uma macumba, porque diz que lá também era ponto de macumba. Ué, mas a Regina Casé filmou aí?
Ela filmou aqui em Catuçaba, diz que ela não filmou aqui, mas ela fala que ela tá aqui no Alto da Cruz. Mas por quê? Porque o cara fez uma pesquisa aqui em São Luís e descobriu que o lugar mais medonho nos assaltos antigamente, diz que era aqui nesse Alto da Cruz, que é quando você sobe aqui antes de começar a descer. Tem até um sítio que ela pôs o nome lá de sítio de lua cheia, porque ele fala que ali é lugar de lobisomem, porque fala que ali é muito assustador. Mas o que eu entendi nesses estudos todos? Diz que antigamente vinha muito pobre que entrava nos navios, chegava aqui, se engraçava com as índias, ó, casava aqui e não queria mais ir embora. Daí diz que ficava vivendo no meio dos índios. E aí diz que era muito fácil, porque os caras pegavam para ajudar a descarregar navio. Daí diz que ganhava uma grana, você guardava umas moedinhas, diz que os índios vendiam muito barato mandioca e milho. Daí diz que assim, quem era pobre diz que ganhava terreninho na cidade, porque a colônia portuguesa queria tirar todo mundo da roça e levava para a cidade. Então diz que todo mundo que era pobre, branco, você ia lá, pedia pro rei, você ganhava um terreninho na cidade. Daí diz que você montava sua casinha ali, fazia um barraquinho de pau a pique lá, montava uma tapera, como eles falavam. Daí diz que uma vez por semana você ia numa florestinha, porque ali em São Luís ainda até hoje tem mato perto, você ia na floresta, caçava uns 4, 5 bichinhos, voltava para casa, diz que fazia uma piscininha assim no fundo do quintal, punha uns pau por cima, jogava os bichinhos lá dentro. Todo dia você catava um bichinho, matava, cozinhava, comia com mandioca ou milho, que diz que era comida de antigamente. Você comia uma carne com mandioca ou com milho, que era comida de pobre. Ou comia pão quando tinha, mas fazia pão também de batata doce, dessas coisas, que diz que fazia pão para tomar café tudo também, casa, né? Mas pão de mandioca, diz que fazia bolinho, né, bolinho de chuva, mas tudo com mandioca, com essas outras coisas, batata doce que tinha aqui. Até hoje bolinho de tipo mandioca. cará, né, que tinha gostoso. Também, era cará. Então diz que os índios comiam cará, comia mandioca, milho, que mais que era de legume assim? Fora peixe, né? Porque diz que eles gostavam muito de peixe, daí depois começavam a comer porco, comiam muito porco também, né? Então diz que eles comiam, daí diz que eles deixavam o bicho vivo no fundo do quintal, da hora que você queria, você ia lá, catava o bicho pra perna na piscininha, no buraquinho lá, cozinhava o bicho, fazia mais uma pasta lá de mandioca, comia junto, fazia de certo, cozinhava feijão, né? Fazia feijão que plantava também, e diz que era muito assim. E aí isso aqui também, ó, isso aqui não era de cortar couro, isso aqui não é tudo achado, enterrado por aí, que é coisa que perdiam, de certo era uma coisa velha, tudo que coisa certo jogavam fora. Era muita coisa tropeira. Isso aqui, ó, tudo achado aqui, ó, essas coisas de pino, de carroça, que a gente acha, e às vezes os meninos acham uns pinos, isso aqui é tudo que eles falam que era tudo de fechar carroça. Qualquer dia vocês vão achar o ouro que tá enterrado. Olha aqui. Naquele tempo não tinha banco, né? Tinha que cuidar, achar um meio. Então, né? E diz que isso aqui, ó, eu achava que isso aqui era estribo de criança. Aí eu recebi um moço aqui que ele falou que não, falou que esse estribo aqui era daquelas botas com biqueira de prata, que diz que era desse tamanho, assim, a biqueira, né, na bota. Diz que era, você já viu? No desenho, eu já vi em desenho de foto. É uns sapatos compridos assim, ó, mas a bico fica igual aqui, assim, ó, igual aqueles bicos finos que existe de mulher, né? Sei. Ficava um negócio assim aqui na frente, ó. Um bico fino de prata, chique, né? Era chiquérrimo, eles falam que era o auge de antigamente, você descer numa festa com a biqueira, com uma bota de biqueira de prata, com os arreios de prata. Imagina, daí, né? Diz que você descia ainda de terno branco, né? Que as coisas. Eles usavam muito linho naquela época, né? De terno de linho, já pensou passar um terno de linho, gente? Podia deixar uma dobrinha. E diz que os caras andavam impecável, né? Mas diz que era raro, era pra dia de... Top. Eu vou pôr um focinheiro aí em você. Sabe o que eu achei interessante, que eu acho que você já percebeu, até que eu toda hora tô olhando, é essa serra aqui, gente. Essa serra era de serra de 2? Essa serra era, menina, né? Tinha outro desse do outro lado. Diz que levava 2 horas pra serrar uma árvore grande assim, ó, com essa serra. Ficava um homem lá e outro aqui, né? Pra lá ou pra cá, puxando. Puxando força, 2 horas assim, puxando. Olha o tamanho, gente. Mas era a ferramenta da época, né? Os pregos eram diferentes também, né, menina? Então, prego, diz que você tinha que mandar fazer prego para depois você construir. Por isso que diz que as casas pequenas eram amarradas com coisa. Esse era o prego. Esses pregos da reforma aqui da beira que eu fiz do beiral aqui. Tirei os pregos, tem um monte guardado. E daí você guardou. Eu guardei, O pessoal vende isso aqui, eu já vi lá em São Paulo, custa R$20 cada prego desse na feirinha lá de coisa antiga. Mas é só para decoração. É, para decoração, mas tem gente que usa para reformar coisa antiga. Diz que tem gente que quer repor no lugar, às vezes compra. E esse daqui?
Isso aqui Isso não é de aí foi Moicano, o meu não, né? pai que mandou fazer, né? Meu pai era italiano. Sim, Aliás, foi o meu avô, disse que foi o pai dele que mandou fazer. Olha, Era gente. o Seu Dito Bem, sabe o Seu Dito Bem? Aqui tem uma... Ai, meu Deus, como é que chama esse negócio aqui mesmo? Sei que você tá querendo carinho, mas eu não vou dar carinho pra você agora. Olha, pessoal, ó. Parece que é de moer cana, não é? Ou não é? Não, isso aí é de fazer massa. Ah, É de entendi, abrir fazer massa, pão. de abrir massa, de Ah, macarrão. sim, Meu sim, pai sim. gostava de lasanha, acho que parece que meu avô gostava que fizesse lasanha. Sim, Fazer sim, massa sim. de torta, né? Italiano adorava massa. Diz que foi a primeira. Então, isso aqui o Dito Bem, que é o pai do Porva, sabe o Porvinho ali da Ana, mulher do PC? Não conheço. Que mora na casa ali, que é em frente ao mercado. Ah, ele para de folgar. Eles são tudo folgados, de subir no carinho, põe, tá põe ela, carinho. fala, volta ali, põe o tatinho. Olha, gente, vocês verem quem tá aqui, ó. Vê se pode, vê se pode. Ai, meu Vê se eu Deus, você aguento. quer vir pra cá. Lá. E é pesado ainda, ele tá gordo. Gorda com uma coisa É verdade. gorda. Então, menina, aí... O que eu ia falar? Aqui Esqueci. tem um menor, ó. Você falou que o seu pai mandou fazer É. pra fazer massa. Então, aí ele gostava muito de massa, daí diz que ele fazia... E ali ia pegando ali, ia virando, né? Ali você via Aham. aquele coisa. Ele tá meio travado, não tá muito bom. você Sim, precisa sim. mandar Mas ainda uns dá pra ajustes. usar, hein? Né? Dá pra usar. Só que agora, né? Como Mas se diz? agora tem aquele cilindrinho, a minha irmã tem um que é um cilindrinho pequenininho assim, que você faz assim, você troca, sai macarrão fininho, macarrão grande, já sai não, todo as coisas tipo. vai modernizando. Nossa, é super bom, e é um pequenininho assim, eu falei, ai, nem vou usar isso Pessoal, aí ela mais. tem um grupo de Moçambique aqui, e eu tô vendo, aqui tá os pauzinhos de bater, gente, olha. Isso, é o grupo lá do seu Raul. Olha que esse Moçambique, a turma vai cantando e vão batendo um no outro, olha. Fazendo aquele barulhinho lá do Moçambique. Essa mulher, eu não sei o que ela não tem aqui, gente. Ah, então, né? Então a gente foi brincando, mas isso aqui tudo, menina, eu fui reformando e arrumando. Isso aqui, ó, tava tudo coisa. E aqui também eu pus esse forrinho. Ah, eu de queria plástico mostrar aqui aquela dentro. hora isso aqui, mas tava muito escuro. Aí, olha, gente. Aí é uma... Tem um tercinho aqui, É, ó. isso aqui era uma coisinha que a minha mãe antes, ela tinha uma bíblia pequenininha que Ela ela ficava guardava do lado aqui. da cama dela lá, não ficava a E bíblia parece que assim. foi feito à mão também, olha pra você ver. É, isso aí é Tudo- entalhado à mão. É, tudo feito à mão, olha. Muito interessante. Realmente vale a pena guardar. Né? Então, e aqui, menina, eu descobri que tinha um altar que ele tá nesse mesmo inventário, que ele foi vendido por 150 mil reais. Eu falei, 150 mil reais eram uns 70, 100 mil de hoje. Então eu falei, né, não era um altar qualquer, né? Ah, Porque então, o negócio entalhado no valor de 100 mil, eu fico pensando até que devia ter aqueles pinturinhas de ouro lá, que aqueles, Sim. aqueles negocinhos Aham. entalhados, porque diz que vendeu no leilão. Porque diz que o cara ele cai doente, fica 22 anos de cama, e daí diz que ele não tinha ninguém mais, porque ele não tinha mulher, não tinha filho, daí diz que quem fica cuidando Os dele... escravos foram embora. Eu tenho a impressão que essa escrava, que ele deixa umas coisas pra ela, que fala ali, que ela que era a inventariante dele, a dona Conceição. Alguns falam que ela era meio amante dele, mas parece que ela era uma mulata, mas falam que ela não teve filho com ele. Então a gente não sabe se ela não teve filho ou se ele nunca sumiu os filhos também, né? É, Porque é verdade. estranho, mas diz que ele deixa umas coisas pra ela. Eu não lembro de novo lá, porque eu não consigo entender as letras, mas ele fala ali no inventário que ele deixa umas coisas, não sei o que, e ela que era a inventariante. Então eu tenho a impressão que ela deve ter ficado cuidando dele. Então talvez ela não fosse amante, ela deve ser uma escrava que talvez gostasse muito dele. Pode até ter que tenha ficado, mas às vezes não era uma escrava assim de ser esposa Podia dele. ser tipo assim, uma mãe de leite, né? É, então eu tenho a impressão que ou era aquela ficada, sabe, que você dava, assim, não era uma mulher que ele assumiu, acho que ele nunca assumiu como mulher. Pode ser até que ele tivesse às vezes uma coisa com ela, porque esses caras, e ela tivesse cada dia diz que escolhia uma, E né? ela tivesse amor, né, por ele. E às vezes ela poder- também pra tinha ficar com dó, ele. deve ter tido dó dele, também às vezes não tinha pra onde ir, porque diz que eles foram abandonados, diz que era uma vida dura, diz que os escravos foram, uma parte daqui de São Luís, diz que uma parte foram pro Rio de Janeiro, dos escravos do Vale, diz que uma parte foi pro Rio de Janeiro, outra parte foi pra São Paulo, que diz que eles tinham que viver de esmola. Porque eles não tinham nada, Porque né? nos Estados Unidos, os escravos ganharam terreno, parece que cada escravo ganhou 12 alqueires lá.
Aqui no Brasil, eles achavam que ia ter direito também, que o governo ia comprar as coisas, ia distribuir terra ou ia dar Mas dinheiro. não deram nada para eles. Não deu nada. Daí, como você não recebeu nada, eles também não tinham nada para dar para o escravo saíram, embora. E eles saíram pela estrada, né? Porque se o governo indenizasse os escravos, eles, certo, tinham combinado, a gente dá um dinheiro para vocês, a gente dá uma parte, os escravos também iam poder comprar, ou você dava, vendia para eles, né? Fazia acordo. Diz que em vários países teve isso. No Brasil, não. No Brasil, ele dá um golpe nos fazendeiros, que era quem estava com o dinheiro na mão, e dá o golpe nos próprios escravos, de abandonar todo mundo, que o escravo saiu com uma mão na frente. Porque pelo menos quando eles estavam na fazenda, eles tinham casa e comida, né? Então, mas diz que na fazenda, aqui eu acho que tinha, eles falam que normalmente tinha escravo índio branco que pedia para morar, porque imagina você viver sozinho, era melhor você viver e ser bem tratado numa fazenda do que você ter que caçar sozinho, porque as tribos foram tudo dizimadas, então você não tinha mais aquela organização tribal. Principalmente aqui em São Paulo. Por isso que tem essa aqui em São mistura, Paulo, né? eles dizimaram tudo. Por isso que tem essa mistura de negro com Daí o que índio, com aconteceu? branco, né? O negro disse que misturava muito com o índio e eles davam bons trabalhadores de tropa, né? Sim. Diz que a maioria dos tropeiros era mistura de negro com índio, porque o negro tinha habilidade para fazer, sabia, e ele tinha resistência. O índio tinha essa resistência e eu sabia dos caminhos, conhecimento dos caminhos. Sim, pelas matas, né? Porque tudo era mato. Então diz que foi assim, naquela época foi um casamento perfeito, só que aquelas coisas, né? O português vem, domina e nós estamos passando isso pro outro, porque tem gente falando que nós podemos ser invadidos de novo aí, né, agora, porque a gente não tem arma, nós não temos exército. A China está desesperada que quer terra para plantar, diz que eles estão ocupando a África, diz que então tem gente falando aí que dessas guerrinhas que está começando, porque diz que a Europa começa assim, uma guerra aqui, outra ali, outra lá, depois quando você menos vê, vira onde eles querem, né? Que eles vão brincando para depois chegar no alvo deles. Armação, né? E tem gente falando que eles vão rachar o Brasil, tem gente que já me falou que o Brasil já está rachado em 4. Então aquela porta ali é um quarto, aí dentro você tem 2 quartos, né, Cal? Oi? Aqui dentro você tem 2 quartos, né? Aqui dentro da fazenda. Isso, eu tenho. Do casarão. Aí, eu quase não alugo aí, porque aí eu falo, nem faz parte da pousada aí, sabe? Aham. Aí é mais parte do meu, às vezes eu deixo esses quartinhos também, que os família vem e tal, dorme aí, meus tios às vezes vem, minha tia. E o pessoal, quando eles vêm dormir aqui, eles não ficam meio temerosos com o negócio de... Ah, o pessoal alma da minha penada. família não. Aham. O pessoal de fora já teve gente que uma vez uma moça tava tudo lotado lá, ela tinha aqui, só oferecia aqui pra ela, ela topou de boa, mas daí acho que tinha um, não sei quem que tava com ela, que eram 2 amigos. A pessoa não gostou muito, ela falou, eu teria medo, a menina, uma ficou aqui, a outra teve coragem de dormir aqui, dormiu aqui, mas a outra entrava aqui e falava, eu não teria coragem de dormir aí, esse negócio descoberto, isso aí não sei o quê, alguém pode invadir pelo telhado, aquelas manias de São Paulo, que tem mania de medo, né, de São Paulo, de assalto, aquelas coisas. Quando eu vim de São Paulo, eu também era um pouco assim. Mas então o medo deles era de gente mesmo. Eles tinham medo de gente, não tinha tanto medo, mas tinha medo de fantasma também. Mas já teve gente aqui que fala, eu jamais ficaria sozinha aqui de jeito nenhum. E a gente fala, aí dentro eu não durmo. Tem gente que tem medo. Mas eu não tenho, não. Eu já vi coisas aqui. Uma vez eu passei um medo muito grande aqui. Uma vez eu fui atravessar lá, eu dormia naquele último quartão lá. Eu tirei minhas coisas de lá agora porque eu vou reformar lá, porque eu quero voltar pra lá, porque o clima lá é uma delícia, é o quarto mais gostoso, porque no fresco, inverno né? é A casa é bem quentinho alta. e no verão é fresquinho ali, é uma delícia. Aham. E aí o que acontece? Eu fui um dia lá pro quarto e eu tava com o Rogério, ainda meu marido, ele estava estudando em Taubaté, então ele chegava meia-noite, no ônibus da meia-noite. E aí eu passei ali na sala, naquele salãozão, entrei lá no quarto, mas eu senti um fedor de carniça, menina, me deu até ânsia, eu quase vomitei a hora que eu cheguei lá no quarto. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas que cheiro estranho. Eu lembrei do corpo seco, da história do Benito, o Benito falando, né? Corpo seco, ele fede, carniça, que não sei o quê. Eu falei, caramba, eu falei, só se for corpo seco, porque o que tá cheirando carniça desse jeito? Ele é um fedor de dar ânsia, parecia que tava vivo ali do lado. Eu falei, não é possível, porque eu tinha voltado, não tinha nada. Eu falei, não é possível, o Rogério saiu, eu tinha voltado, ele sai daqui 4, 5 horas para ir para a cidade, ele ia pegar o ônibus, às vezes, aqui no asfalto. Ele saía daqui, o ônibus, acho que saía 6 horas, né, da cidade, acho que ele saía daqui umas 20 para 6 e tal. Eu falei, eu vim com ele do quarto, era umas 5h30,
Eu falei, não é possível que esse fedor de carniça. Daí fiquei com medo de voltar. Falei, gente, mas será que tem alguém ali? Fiquei pensando, o que pode estar ali, né? Eu fiquei pensando. Será que não era alguma coisa morta no pensando. forro ou embaixo da casa? Então, daí eu fiquei pensando em tudo isso. Mas eu falei, mas eu tinha 6 horas da tarde, eu tinha passado ali, não tinha nada. Depois voltei, umas 7h30 da noite, estava um fedor imenso lá. Parecia que tinha uma vaca podre. Sabe aquele fedor cheiro de vaca podre? Né? Porque aqui às vezes eu morria vaga, foi aquele cheiro. Eu falei, gente, mas tá muito do lado aqui, não é possível, não tinha nada aí, não tem onde ter jogado uma vaca podre aqui no quintal. Até tudo. Eu falei, gente, mas o que pode ser? Fiquei desesperada ali. Eu me tranquei no quarto, fechei a porta. Aí eu vou ficar trancada aqui, esperar o Rogério voltar. Mas daí nisso era 7h30 da noite. Ele ia chegar aqui meia-noite. Eu comecei a ficar lá. Eu tava com fome ainda, comecei a ficar impaciente. Acho que eu fiquei uma hora lá. Falei, vou sentar aqui, pegar um negócio pra ler, vou dar um tempo. Pensar. Acho que eu fiquei lendo, me entreti, fui arrumando umas coisas, me ficava bagunçado lá de livro, de umas coisas. Fiquei lendo e fiquei meio matutando ali. Eu falei, caramba, eu falei, e agora? Eu passo ali, porque eu falei, alguma coisa muito estranha aconteceu, ou tem alguém ali. Eu falei, mas como um negócio tão fedido? Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, não sei. Eu sei que eu fiquei umas 2 horas, acho lá, matutando, mas chegou uma hora que começou a roncar minha barriga de fome. Eu falei, eu vou ter que ir lá comer, porque eu não vou aguentar ficar até meia-noite, acho que era 9 horas da noite, eu não aguentava mais, já tava ficando nervosa de ficar lá. Daí eu falei, eu vou passar de novo ali. Eu falei, se não fez nada na vinda, é porque não vai fazer nada na volta. Eu falei, se fosse alguém que queria me catar, já tinha catado, né? Eu sozinha passando ali, que eu passei devagar, quando chegou no meio do salão que eu senti cheiro. Eu falei, eu vou voltar. Eu falei assim, eu vou voltar, passo correndo e vou lá fora e pego uma vassoura. Daí eu venho com uma vassoura, eu vejo, porque eu falei, ali não tinha nada. Eu falei, não tem como eu ver ali pra enfiar embaixo da cama, das coisas. Daí eu falei, eu vou passar reto correndo, não vou nem olhar do lado. Daí fiz isso, daí abri a porta correndo, passei correndo, maior fedozão de novo, vim aqui pra fora. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu peguei e falei, se eu fui e voltei e não aconteceu nada, é porque não vai acontecer nada eu voltar lá de novo, porque eu não aguentava de curiosidade. Eu falei, eu preciso lá ver o que é isso, não é possível. Daí eu sentei aqui, primeiro fiquei um pouco enrolando ali, porque eu fiquei com medo até de ficar aqui daí. Daí fiquei aqui, acho que eu me tranquei aqui na cozinha. Falei, deixa eu ver, porque às vezes eu ficava no computador aqui na cozinha de noite, esperando ele chegar. Aí eu peguei e fiz ali, eu falei, já sei, eu vou voltar lá e vou levar uma vassoura. Daí eu lembrei que uma semana antes eu tinha ido lá numa casinha que eu tenho lá embaixo, que estava abandonada. Tinha um cachorro velho lá que estava na lavanderia embaixo do tanque lá. E o cachorro estava meio com aquelas feridas de coisa lá, de bicheira. E aí o Rogério falou pra mim, o cachorro tá com bicheira, não sei o quê. E ele tentou pegar o cachorro quis morder, ele não deu. Daí ele até falou, vamos ligar pra Eva pra ver se ela consegue vir pegar o cachorro e tal, porque a gente sozinha, eu não vou ter medo de pegar o cachorro, que ele tá bravo, que acho que ele tá machucado, o Rogério falou. Daí eu lembro que eu ainda vi o cachorro e tal, mas não tava fedido, tava meio cheirando, né, aquela coisa de doente, cachorro meio mas não era o mesmo cheiro que mas não tava fedendo carniça desse jeito. Daí eu peguei e fiquei imaginando, eu falei, gente, só pode ser isso. Eu falei, será que o cachorro seguiu a gente aquele dia e veio, entrou e tá embaixo da cama? Foi a única coisa, eu falei, porque não tem outra coisa, né? Ninguém ia jogar um pedaço de vaca morta ali, ninguém ia jogar um cachorro velho. Eu falei, não é possível, porque acho que eu nem tinha. Acho que nessa época eu tava sem cachorro, porque eu tive um cachorro que morreu de sinomose, aquela doença que diz que pega. Aí diz que você tem que ficar 6 meses sem cachorro, porque diz que o vírus dura 6 meses. Daí eu falei, não posso ter cachorro, então eu não tinha cachorro naquela época. Porque senão eu ia lembrar que meus cachorrinhos lá, ia latir, eu ia mandar os cachorros ir lá ver. Então eu tava sem cachorro. Daí eu sei que eu peguei uma vassoura e fui lá de novo. Daí eu peguei e falei, eu vou lá. Daí peguei a vassoura, peguei uma lanterna, entrei ali, fui. Tava lá daí ainda. Eu cheguei na beira, lá naquele primeiro quartinho que a gente foi, porque era o único que eu deixo com a porta aberta, porque é onde eu mostro pros visitas. A cama, né? Aquela caminha lá. Daí eu falei, só pode estar ali embaixo da cama. Eu falei, o único lugar que caberia ter um bicho, que alguém pode ter jogado, eu falei, ou então algum cachorro, algum bicho, trouxe um bicho lá. Eu pensei, pode ter morrido um gambá. Mas eu falei, a hora que eu passei aqui, não tava cheirando, por isso que eu achei estranho. Eu falei, não é possível, porque eu já tinha entrado várias vezes ali durante o dia, não tinha nada. Por que de repente à noite apareceu aqui? Eu sei que daí eu fui lá com a coisa com a maior cara e coragem, e peguei e falei, eu vou fazer que nem eu fiz. Eu olho embaixo daquele quartinho só, porque era o único lugar que podia ter. Eu falei, eu olho lá, se não tiver nada lá, eu volto, saio correndo, vou embora. Né? Daí eu falei, eu pato a lanterna lá e olho de longe. Daí eu fiz isso, daí parei no meio da sala,
Ah, não, na hora que eu fui, eu aproveitei, acho que eu dei uma abrida na porta, porque a porta tava meio fechada, eu acho que eu peguei um negócio lá, abri a porta e saí correndo, fui embora. Daí eu falei, a porta já tá agora meio aberta. Daí eu falei, é só eu bater a lanterna com a coisa e vejo lá. Daí eu fiz isso, cheguei lá no meio, baixei, olhei, do jeito que eu olhei, vi dois olhão de cachorro lá. Daí eu falei, puta, eu acho que é aquele cachorro mesmo lá. Daí eu peguei e fui lá com a vassoura, só que eu vi que era cachorro, eu estava me dando ânsia de tão fedor. Eu fui lá com a vassoura, dei o cachorro não saiu, eu não aguentei de cheiro, comecei a vomitar, eu saí correndo, já veio vomitando, até na mão, me vomitei um pouco da minha mão de podre, ânsia. né? Sujeira, né? Daí eu saí correndo, fui lá, daí eu vim aqui, daí eu fui na lavanderia ali, acho que eu peguei até aqueles negocinhos lá de cheirinho na roupa, pus lá um pouco de amaciante, pra limpar o cheiro, saiu o cheiro do meu nariz. Eu lavei bem a mão ali fora nas coisas, com sabonete, com sabão ali no tanque, daí acho que eu peguei um pouco de amaciante para dar uma murada no aroma e tal, pus amaciante no paninho e tal, daí peguei um pano, falei, nossa, eu vou ter que ver se o cachorro sair de lá, pra eu passar um pano ali pra tirar esse fedor, como que eu vou dormir no quarto que era ali perto, vai ficar fedendo, né? Daí criei coragem de novo, falei, eu vou pegar uma vassoura de novo, vou ver se eu consigo tocar o cachorro de lá. Acho que é importante ter essas histórias também, porque gente, eu gosto de contar. Ela é uma historiadora, gente. Ô, Cláudia, quero agradecer para você, então, muito obrigada. Claro, você ter me recebido. Está às ordens aí. Eu fiquei em cima de você e valeu a pena. Valeu, muito obrigada. Então, quando eu falo para você, quando eu tenho maior satisfação, porque eu acho que essas histórias a gente tem que ir alargando, né? Que mais pessoas vão sabendo, para a gente entender como foram as coisas. Então, essas fazendas de antigamente, eu entendi assim, que era uma fazenda de produção. Eu não sei se eu perguntei o nome da fazenda para você já. Aqui, então, é aquilo que a gente viu lá, que você filmou lá, né? Antigamente era Fazenda Cachoeira. Depois ela é vendida em 1913, daí ela vai a leilão, ela é vendida, daí em 1915 que uma outra pessoa compra. Nesse leilão, ela fica, acho que um tempo no leilão e tal, aí ela vai a leilão e é vendida. Porque o dono estava devendo. Então, como ele cai, que eu estava te falando, aquela hora que ele cai doente durante muitos anos, e ele fica 20 e poucos anos gastando no armazém, na farmácia, tudo de graça. Daí, quando ele morre, vai para a justiça, porque ele está devendo por não sei quantos mil para o dono do armazém, não sei quantos mil para o cara da farmácia, certo? Estava devendo para essa mulher que ficou tomando conta dele também. Então, pelo que eu entendi, essa mulher ganha também um dinheiro. Eu acredito que ela devia ser a tomadora de conta dele também, né? Cuidadora. Porque diz que ele ficou com uma moça tal, então eu acredito, eu não sei se ela foi realmente amante dele, porque eu acho que ela não teve filhos, porque senão mulher antigamente teria filhos, né? Porque lá fala que ela não teve filhos. E ele já estava doente, né? E aí ele estava doente, ele deve ter tido uma depressão muito forte, né? Eu acredito que daí parece que ele teve leucemia, diz que leucemia é de choque muito grande, né? De coisa, de mal-estar, de família, de não sei o quê, que diz que dá também essas doenças, né? Estupro, né? Que diz que dá também essas coisas. Então diz que ele teve, parece que leucemia, e essa leucemia demora muito tempo mesmo. Ele deve ter ficado se sentindo fraco. Porque tem outro, naquele tempo não tinha tratamento, hoje em dia tem. Daí ele foi ficando, aí depois tem um negócio assim, um inventário enorme, tudo com essa letra que é quase impossível de ler. Tudo escrito à mão. Eu tenho uma prima que trabalha no fórum que lê, foi ela que leu e traduziu para mim, porque ela entende, que ela falou que ela lê bastante tempo já isso, que ela trabalha no fórum, e ela conseguiu fazer tradução de algumas partes para mim, que são algumas coisas que eu tenho ainda de documento. Mas o que eu pude apurar é isso, que aqui era uma fazenda grande de produção, mas o nome, que tinha muitos porcos. O nome continua Fazenda Cachoeira, então? Não, hoje, né, então, no leilão, eles mudaram a fazenda para Fazenda São Luís. Daí, quando o meu avô compra, ela já era como Fazenda São Luís. E agora continua Fazenda São Luís. Então, mas certo. É importante a gente saber desse nome Fazenda Cachoeira. Só que eu já pus esse nome Fazenda Cachoeira na internet, nas coisas antigas. Tinha 20 mil Fazenda Cachoeira no Brasil, porque muito, né? Aqui na nossa região, imagina, tem um monte de cachoeira. E toda fazenda que tinha uma cachoeira do lado devia ser Fazenda Cachoeira. Então eu já vi que tem Fazenda Cachoeira em Salesópolis, Fazenda Cachoeira em Mogi, tem Fazenda Cachoeira em Cunha, tem Fazenda Cachoeira em Guará. Então assim, aqui na nossa região tem um mundo de Fazenda Cachoeira. E aí, por isso que eu falo, eu quero ainda ver se eu consigo procurar para achar esses inventários mais antigos. Mas eu falo, acho que seria. Mas você tem bastante documento aí, hein? Tem bastante. De onde veio.
Tem algumas coisas. Agora sim, eu sei que tem algumas coisas. Me falaram que tem que procurar em Aparecida do Norte, porque diz que onde tinha capela, você tem os documentos da igreja. Porque diz que os padres mandavam relatório, entendeu? Que fez a missa, quantos escravos ele estava ensinando, se tinha indígena, se não tinha. É interessante, né? Então já me falaram, eu falo, olha, realmente, se aqui, porque a gente não sabe a data. Eu falo, com esse modelo de casa, eles falam, isso aqui pode ser de 1500 a 1800. É verdade, gente. Que esse modelo, ele fala, pode ser um modelo que foi mais tarde, com o engenheiro, fez ainda a moda mais antiga, porque ele não sabia fazer do outro jeito. Né? Porque como aqui também não era um lugar muito nobre naquela época, né? São Luís nunca foi nobre, né? Porque nobre era as cidades de Santos, depois Rio de Janeiro. É verdade. Então aqui era uma sempre vila, foi né? pequeno. Era uma E daí vila. eles acham assim que pode ter registros em capela, mas daí eu já tentei achar na Cúria do Rio de Janeiro, tem uns documentos na internet, eu já procurei, pus nome, pus tudo lá, nunca achei nada. Daí, não sei, falei, tem que uma hora assim já começar a pesquisar, só que eles falam, porque pra você pagar um pesquisador que entende que vai, eles falaram que você paga assim uns 150 mil por ano, 200 mil por ano, porque daí o cara às vezes fica uns 5 anos estudando isso. Pesquisando. Então eu falo, você vai gastar mais de 100 mil com o cara. Não vale isso a pena, vai gastar né? É boa, também eu acho que é bom. O que você tem é isso. Você vai gastar 1 milhão, você tem que ter 1 milhão só para pagar para um historiador. Por isso que esses projetos do IFAM, eu vi a Capelinha das Mercês. Só para a reforma da Capelinha das Mercês ficou em acho que quase 2 milhões. 2 ou 5 milhões, nem lembro agora, parece que confundi, acho que é 5 milhões, 6 milhões. E a gente fala, mas isso que eles falam, porque para você fazer uma reforma, tipo, oficial aqui, você tem que contratar um historiador. Sim, o historiador e tem vai outro, ficar uns para não 5 mudar a anos característica estudando. da fazenda. Né? Depois do historiador, diz que depois que o historiador estudou por 5 anos, ele passa isso para o arquiteto, aí diz que o arquiteto vai ler tudo, estudar mais uns 5 anos, para daí ele pensar a interferência que ele vai fazer no lugar. Porque ele não faz interferência sem primeiro conhecer bem. Daí ele vê onde que pode reformar, o que faz. Só que eu falei, só nisso você já gastou uns 2, 3 milhões só com o arquiteto e com o historiador, fora a reforma daí. Porque para essas reformas de coisa cara, é tudo com madeira de lei. Sim, né? Eu falei, você gasta aqui, eu falo, pra você começar a reformar isso aqui, acho que você tem que ter uns 5 milhões, pra você querer fazer chique mesmo, igual é aqueles negócios, né? Chiquérrimo de verdade. E tem que fazer tudo de acordo, né? Então depois eu mando para você assistir. Então tá, muito obrigada, tá? Deus abençoe. Obrigada a você também. Bastante a gente espera aqui. que divulgue um pouco todo esse projeto, que a ideia da gente é estar fazendo um museu e dentro desse museu tá fazendo uma sala assim especial para cultura negra, né, preta, porque a gente sabe que o negro, a gente tem herança muito grande deles, o nosso carnaval, a nossa música tem muito dentro do negro, a língua caipira.